A nossa primeira live sobre home office, surgiram algumas dúvidas e algumas perguntas que nós respondemos durante a live, mas que ainda cabe outras respostas, um complemento. Então eu vou fazer esse vídeo para poder responder algumas perguntas que foram feitas e que merecem uma atenção. A primeira dela foi a Regina Andrade, o África, entre outras pessoas fizeram, foi: você acha que o home office vai virar tendência? Ele já é tendência há um bom tempo, gente. Muita gente, muito profissional, muita empresa tá olhando para ele agora por causa da pandemia. Mas os microempresários, os empreendedores, né, algumas linhas de profissionais já vêm atuando no home office há muitos anos. É uma tendência que fora do nosso país ela já existe há muito tempo. E no Brasil ela ganhou força justamente porque ela elimina alguns custos fixos que muita gente não consegue ter num primeiro momento, como de um escritório, como de internet, como de um funcionário fixo, até mesmo o cowork, né, que é uma facilidade muito grande que a gente tem hoje, ele é um custo. Então o home office, você elimina um custo, né? Mas você precisa gerar todo um planejamento, você precisa entender e se conhecer trabalhando em home office, né? Eu digo muito isso, de se entender e se conhecer, porque às vezes não é só uma questão de ter filhos, de não ter filhos, de ter espaço, de não ter espaço, é entender realmente qual a sua produtividade. Óbvio, agora nesse momento de pandemia, a gente precisa trabalhar e a gente tem que trabalhar em home office. A gente não tem uma segunda opção. Mas quando a gente não tem essa determinação, é importante a gente entender se vale a pena, se não vale a pena. Por que eu digo isso? Eu tenho um escritório montado em casa, eu tenho um home office muito bem estruturado em casa. Eu tenho uma parte da minha sala destinada para isso, com uma mesa de trabalho, com cadeira de trabalho, com todas as ferramentas, tudo que eu preciso ali, como se fosse o meu escritório. E eu tenho o meu escritório físico no Guará. Ah, Angélica, por que você tem um escritório no Guará? Por várias questões. Uma, que eu sou uma mulher que eu tenho 3 filhos, então a minha demanda, quando eu estou em casa, ela é muito grande, ela é muito alta, e foi uma divisão que eu escolhi fazer, né? Porque estava acabando que eu mais estava trabalhando em casa do que estando com os meus filhos, a minha família. A outra questão é que eu resido no Valparaíso de Goiás e 90% dos meus clientes são do Distrito Federal, são de Brasília. Então a minha profissão, as áreas de atuação que eu tenho, ela é predominante em Brasília. Então o escritório no Guará facilitou muito mais a minha vida. Eu já tive escritório no setor comercial, eu já tive escritório na Asa Norte. Sempre eu mudo dependendo do momento em que eu estou financeiramente, dependendo das minhas necessidades. Eu também sou uma pessoa que eu gosto do meu espaço de trabalho muito bem delimitado, então eu tenho a nossa sala de trabalho, eu tenho minha sala de reunião, eu tenho a copa, eu tenho um espaço em que eu posso fazer palestras. Então, para o Grupo Mandala, para a Angélica Diano Coach, para o Corporativo em Cena, esse custo fixo, ele é favorável porque eu tenho muito mais coisas a ganhar com ele do que a perder. Então é muito importante entender tudo que a gente tem a ganhar e tudo que a gente tem a perder em qualquer ação que a gente execute. E dentro dessa mesma pergunta eles fizeram: para isso, o planejamento é fundamental. Como diferenciar esse planejamento da pessoa que tem filhos para a pessoa que não tem filhos? Bem, um ponto que a gente consegue diferenciar um planejamento de quem tem filhos e de quem não tem filhos é entender quem são os nossos aliados, tá? Quem são as pessoas que podem agregar e colaborar com o nosso planejamento. Então a gente tem pessoas e a gente tem ações. Pessoas, seja um filho, seja um companheiro, uma companheira, um familiar, seja um profissional doméstico que você possa ter,
né? É muito importante a gente entender quem são as pessoas ou as ações que vão poder suprir as necessidades dos nossos filhos naquele momento. É óbvio que cada idade de uma criança, cada idade de um filho demanda um tipo de profissional, um tipo de pessoa para estar com ele e um tipo de ação. Então é importante entender qual é a fase do seu filho. Se é uma fase de bebê, você sabe que você tem horários que você vai ter que estar com ele, ele necessita realmente da mãe, né? Tem idades que já uma outra pessoa, o pai, um outro familiar pode suprir essa necessidade. Já tem idade que necessariamente a gente não precisa ter alguém com eles, mas a gente pode determinar um momento de leitura. Se ele já consegue fazer as atividades escolares sem supervisão, as atividades escolares, as atividades extracurriculares, um filme, uma outra brincadeira. Então é sempre muito importante, dentro da sua agenda, entender, dentro do seu planejamento, entender. Naquele momento que você está em home office, seu filho ou filha, ele vai conseguir executar uma outra ação ou estar com alguma outra pessoa supervisionando ele? Então, a diferença que eu faço num planejamento de quem tem filho e de quem não tem filho é essa. É entender quem são os seus aliados quanto pessoas e quem são os seus aliados quanto atividades e ações que eles vão poder executar, tá? Isso é muito importante, porque senão a gente se perde. Às vezes a gente coloca uma criança para fazer uma atividade educacional da escola em que nós entendemos que ele não precisa da gente, mas ele precisa de uma explicação, ele precisa te chamar toda hora para tirar uma dúvida, para perguntar. A outra questão também muito importante é sempre conversar com a criança, explicar a importância daquele momento, explicar o que você faz, né? Porque uma coisa é ele ouvir dizer que a profissão da mãe, do pai é palestrante, é professor, é coach, é produtor, é médico, é dentista, é escritor. Outra coisa é ele vivenciar esse dia a dia. Então você precisa explicar para ele o que é aquilo, explicar para ele a importância daquele momento e o que aquele momento vai trazer de benefício para toda a família. Então isso é muito importante, gente. A gente está lidando com crianças em uma fase que quanto mais a gente deixa claro e explica para eles o que está acontecendo, mais nós, pais, nós, sociedades, vamos ganhar com isso. Mais conhecimento e entendimento eles vão ter. Então, quando a mamãe ou o papai disser, olha, agora a gente vai estar trabalhando, agora a gente precisa executar uma reunião online, eu preciso parar e fazer um planejamento, fazer uma planilha do trabalho, ele já vai entender a importância da função e do seu trabalho no seu dia a dia, tá? A nossa segunda pergunta foi: quando estamos em trabalho presencial, nós almoçamos fora e temos também o tempo de ida e de volta do trabalho. Esse tempo acabamos ganhando quando estamos no home office. Qual a melhor forma de administrar esse tempo? Mais uma vez, o se conhecer. Tem gente que consegue trabalhar seguido, 1, 2 horas, trabalha, não precisa ficar levantando, não precisa ficar indo ao banheiro, mas já tem pessoas que não, que precisam, que muitas coisas dispersam elas, que as outras pessoas que estão dentro da casa dispersam elas, que um cachorro dispersa, que uma buzina na rua dispersa. Então, o se conhecer é muito importante. A outra questão é, quando nós estamos falando de home office, a gente tem que estar preparado para as eventualidades, né? Pode bater alguém no seu portão, precisando falar com você. Pode bater alguém precisando da sua ajuda, pode acontecer um telefonema, pode num determinado momento alguém da sua família precisar de você e ser realmente uma coisa urgente, né? Então você vai ter que parar ali o que você está fazendo para executar aquilo, né? Lógico que eu não estou falando do momento que você está em reunião, né? Mas nos demais momentos que a gente não vive, né? Home office de reunião. Então,
esses momentos que seriam de locomoção, esses momentos que a gente leva para almoçar, também são momentos primordiais que, se você não preenche ele com atividades, você também ganha em outras ações. Você ganha na questão de que você pode não estar saindo para almoçar, mas você precisa fazer o seu almoço. Então, né, aquela 1 hora que você sai, almoça e volta, você também vai precisar dessa 1 hora para produzir o seu alimento e para você comer e para poder voltar, né? Esse tempo de ida e de volta, às vezes é o momento em que você vai fazer uma atividade física, é o momento em que você vai planejar alguma coisa dentro da sua casa, né? Esses intervalos que a gente já fazia no presencial para tomar um café, para arejar a cabeça, para esticar o corpo, esticar as pernas, eles também precisam existir no nosso home office, porque senão chega um momento em que a gente vai ficar num estágio de cansaço e num estágio de desgaste tão grande que o home office vai deixar de ser prazeroso e vai se tornar só a questão de responsabilidade. E nós, quanto seres humanos, nós precisamos ter equilíbrio entre o prazer, entre o compromisso, entre a responsabilidade. Por isso que algumas pessoas não conseguem ter tanta produtividade no home office, porque quer enxergar o home office só como trabalho, e não tem como, né? A gente tem várias questões que nos dizem que nós estamos em home office. Nós temos pessoas, nós temos ferramentas, nós temos questões que dispersam a nossa atenção, então é muito importante a gente ter esse entendimento. Então, eu espero que eu tenha ajudado mais vocês com essa questão do home office e eu espero vocês na nossa próxima live. Um beijo!